Fala, galera! Com relação às hipóteses de cabimento da ação rescisória, conforme já comentamos, elas estão previstas em rol taxativo no artigo 966 do Código de Processo Civil. Então, se vocês observarem as violações produzidas pela decisão de mérito que transitou em julgado, que autorizam o ajuizamento de uma ação rescisória, ora dizem respeito a violações à legislação processual, ora dizem respeito a violações à legislação material. E é preciso ressaltar, isso é muito importante, que em nenhum momento os vícios elencados no artigo 966, que autorizam a rescisão do julgado, dizem respeito à injustiça da decisão de mérito. Então, a injustiça da decisão de mérito, ela não é causa do ajuizamento de uma ação rescisória. Continuando, é preciso dizer para os senhores que aquele princípio que estabelece que ao autor incumbe precisar corretamente os fatos e ao magistrado dar a esses fatos o devido enquadramento legal, também será aplicado na ação rescisória. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se, por exemplo, na petição inicial de uma ação rescisória, o autor narrar fatos e apontar uma das causas do artigo 966 e o tribunal, ao apreciar esses fatos, entender que a causa a ser aplicada será outra, ele estará autorizado a dar o devido enquadramento legal para os fatos que foram apresentados pelo autor. Agora, o que não pode o tribunal é julgar a ação rescisória com base em fatos diversos daqueles que foram relatados pelo autor, pois nesse caso estaria acontecendo um vício de julgamento. Também é importante, aproveitando um gancho, dizer para os senhores que quando a ação rescisória ela for proposta com base no inciso 5 do artigo 966, então quando o autor, na petição inicial da ação rescisória, diz para o tribunal que aquela decisão de mérito que transitou em julgado violou manifestamente uma determinada norma jurídica, e o tribunal, analisando a petição inicial, ele entende que a norma jurídica violada foi outra, ele não poderá julgar com base na norma jurídica diversa que foi apontada pelo autor, porque nesse caso específico, a indicação de violação da norma jurídica, por exemplo, do dispositivo de lei que o autor apontou, integra a causa de pedir. Então, nessa situação que eu apresentei, isso representaria no julgamento de improcedência da ação rescisória. O tribunal não poderia dar um outro reenquadramento para a questão. Verificando em si as causas de rescindibilidade, a primeira hipótese que permite um ajuizamento de uma ação rescisória é quando a decisão de mérito que transitou em julgado ela é resultado de prevaricação, de concussão, de corrupção. Então, nesse caso, o magistrado ele recebeu dádiva, favor, dinheiro para julgar. Então, trata-se de um vício gravíssimo, porque a conduta do magistrado caracteriza crime previsto no Código de Processo Penal. Concussão é crime, prevaricação é crime, corrupção é crime. Então o vício é gravíssimo. A curiosidade dos senhores nesse momento pode ser a respeito da demonstração do delito. Então, como se faz a demonstração do delito? Respondendo à dúvida, eu digo para os senhores que a demonstração do delito tanto pode se dar em ação penal própria,
como pode se dar, né, no âmbito da própria ação rescisória. O que é preciso dizer, né, relembrando conhecimentos que os senhores já possuem, é que quando o delito ele for demonstrado através de ação penal, na ação penal, é preciso respeitar, né, a prejudicialidade, a eficácia da sentença penal condenatória no âmbito do processo civil. Daqui a pouco eu explico para os senhores.